Capítulo 12. O teste. Você vai deixar a floresta por conta própria? O rosto de Khan endureceu pela sugestão dos irmãos. Uma parte de Khan, no entanto, acreditava que poderia realmente estar tudo bem. Por quê? Porque eu acho que eles vão ficar bem. Khan não viu mais a curiosidade e a vigilância que havia notado nos olhos dos irmãos quando eles pisaram pela primeira vez na floresta lilás. Por quê? Você acha que vamos nos perder? Izzy perguntou, encolhendo os ombros. Ele parecia bastante confiante. Para os irmãos, não importa o que Khan decidisse, havia outras oportunidades. Vamos todos juntos, Theo disse, puxando a manga de Khan. Theo não podia deixar de ouvir a conversa de Najak e Enzi, e tudo o que ele podia fazer agora era oferecer a Khan outra opção. Às pesadas súplicas de Theo, Khan estava hesitante, sentindo Theo e sua equipe. Eles ainda não estavam muito atrasados, mas ele conseguiu detectar claramente a abordagem deles. Se ele saísse agora, Theo e seu grupo nunca deixaria a floresta. Mas todos vocês vão em frente. Eu vou descansar aqui um pouco mais. A vista é ótima demais. Você não vai fazer compra conosco? A cidade é muito grande e precisamos de você. Você explorou toda a escola em um dia. A cidade vai ser fácil para você, disse Khan. Theo implorou infantilmente, tentando esconder sua ansiedade. Khan sorriu gentilmente e agitou o cabelo. Ao contrário do que os seus irmãos pensavam, Khan não teve escolha. Se todos saíssem agora, Theo acabaria perdido, vagando pela floresta até ser varrido por um tufão ou morto de fome, esperando que os socorristas os encontrassem. Então todos os esqueceriam, assim como fizeram com as outras pessoas desaparecidas. Esses pensamentos passaram pela mente de Khan. Mas eu poderia simplesmente ir embora? Não é como se eu tivesse feito algo errado. Poderíamos apenas dizer que não sabia que eles estavam nos seguindo. Pensamentos terríveis entraram em sua mente, chocando. Incomodado, Khan esfregou o rosto. Ele parecia cansado. Os irmãos lentamente seguiram o caminho para a esquerda, deixando Khan para trás para gerenciar seus pensamentos na solidão. Apenas Theo olhou para trás para verificar Khan à medida que ele gradualmente caminhava cada vez mais longe. Eles vão ficar bem? Sua preocupação era de curta duração. O celular de Khan tocou depois de apenas 20 minutos, como se para lembrá-lo de que ele não precisava se preocupar. Ele não reconheceu o número, mas algo o obrigou a responder. Khan! Assim que Khan respondeu, ele ouviu a voz energética de Theo do outro lado da chamada. Theo? Como você conseguiu meu número? Perguntei a Simon. Nós já chegamos. Você conseguiu? Embora uma parte de Khan acreditasse que eles saíram ileso, ele ficou um pouco surpreso que eles não haviam se perdido. Khan pensou que era o único que conhecia a floresta. Mas esses recém-chegados atravessaram por isso. Sim, liguei para você caso estivesse preocupado. Bem, vejo você mais tarde na pousada. Quando a ligação terminou, o braço de Khan caiu para o lado. Algo estava errado. Isso significa que ele sente tudo o que eu sinto nessa floresta? Por que ele insistiu que ele saísse da floresta por conta própria? Tudo parecia nebuloso, mas uma coisa era clara. O olhar de Khan mudou para alguém escondido atrás de um grande pinheiro. Por quanto tempo você vai se esconder aí, Theo? Ele perguntou. Khan sabia exatamente por que eles o seguiam até aqui, e ficou aliviado por os irmãos terem deixado a floresta primeiro. Não havia razão para eles testemunharem a humilhação que ele estava prestes a experimentar. Depois que Khan falou, o som de folha seca triturando sobre os passos ficou mais alto. Ele podia dizer que havia vários deles. Ouvindo os sons, Khan olhou para o caminho à beira-mar na base do penhasco. Simão e Joana estariam preparando o jantar agora. Ele estaria rindo alegremente e selecionando fruta que Khan gostava enquanto a sopa fervia no fogão. Embora tivesse passado um tempo desde que ele perdeu o paladar, agora ele também podia sentir seu apetite diminuindo. Khan lentamente virou a cabeça e viu as sombras se formando na frente dele. Theo e sua equipe provavelmente pensaram que era negócios como de costume, mas ignoraram algo. Essa floresta só deu lugar àqueles que permitiam. A fábrica de tijolos estava completamente em ruína. Situado entre ruínas, tinha um cheiro velho em toda a direção, dando a impressão de que existia há séculos. Quadro de aço emaranhado, lenha podre e vestígios de salmão de óleo endurecido mostraram claramente quanto tempo a fábrica havia sido deixada sem supervisão. Os irmãos gostaram da aparência da fábrica. Quanto menos pessoas visitassem, ou mesmo se importassem em vir por medo do lugar, mais seguro seria para eles. Os três irmãos estavam no centro da fábrica abandonada.
Eles fecharam os olhos e se concentraram no sangue que flui através das suas veias. Seus cabelos se arrepiaram e sua respiração se tornou errática. E seu coração batia rapidamente como um tambor. A escolha dos olhos dele gradualmente se aproximou da sombra que ele recebe quando se transforma em lobo. Controlar sua habilidade e depois se transformar em lobo em uma noite de lua cheia costuma ser difícil, mas não mais. Claro, oscilar entre a forma humana e de lobo ainda era difícil, mas depois que eles conheceram Giri, eles aprenderam a manter sua humanidade enquanto estava em forma de lobo e poderia controlar suas habilidades até certo ponto. Eles não se transformaram em lobo, mas desbloquearam totalmente as habilidades que poderia demonstrar em forma humana, saltando para frente e para trás entre as paredes de concreto em uma velocidade incrível. Eles se moveram cada vez mais rápido, acelerando a partir do instante que seus pés tocavam o chão até o ponto que seu movimento não podia ser rastreado com os olhos humanos. Seja por habilidade ou sorte, os meninos definitivamente cresceram quando se cruzaram na estepe de Mahaba. Você vai ficar bem sozinho, né? Tail perguntou inocentemente, amassando uma estrutura de aço de uma só vez. Enzo respondeu, eles não estão na escola. Duvido que ele fique parado lá apenas haja como um idiota. Ufa, me sinto muito melhor agora. Eu realmente precisava desabafar. Enzo deu de ombro às preocupações de Tail, aproveitando sua liberdade e saboreando o vento contra seu rosto enquanto ele se movia com velocidade. Mas um apelido de cano é idiota? Tail respondeu sem pensar muito sobre isso, embora fosse a verdade. Khan poderia ser muito simples e honesto com uma falha, o que poderia fazê-lo parecer um idiota às vezes. Eu realmente gosto desse lugar. Não há pessoas. Devo ficar aqui a partir de agora? Perguntou Tail. Estar em um lugar sem pessoas o tranquilizou. A fábrica de tijolos tinha tetos altos e um vasto interior. Mesmo que ele se transformasse em lobisomem, não seria um problema. Najak desencadeou sua poderosa força pela primeira vez em muito tempo, e ele podia realmente senti-la. Ele deu uma respiração profunda. Ele abriu e fechou a mão, que ficou dormente por um momento, e foi lembrado de toda a sensação que havia esquecido. A sensação de derrota e desespero após a perda da sua família, antes mesmo de ele ter tido a oportunidade de usar adequadamente suas habilidades, infelizmente o forçou a crescer. Embora ele se odiasse por isso, Najak não teve escolha a não ser se tornar mais forte. Essa era a única maneira de ele proteger seus irmãos. De repente, Enzi caiu de cima e pousou bem na frente de Najak. Depois olhou atentamente para o rosto dele. Em vez de apenas olhar para mim, se você tem algo a dizer, então diga, disse Najak enquanto observava Tail pular feliz. O que você está pensando hoje em dia? Perguntou Enzi curioso. Você está tentando brigar? Najak respondeu seco. Por que você concordou com minha sugestão? Você sabia desde o início que esses humanos estavam atrás do Khan. Então? Você sabia disso e ainda concordou? Enzi tinha feito isso, mas ele não achava que o Najak era o tipo. Você não acredita que temos que proteger os seres humanos assim como o Giri? Proteger não significa interferir em seus assuntos. A curiosidade e a preocupação de Najak por Khan era menos importante do que manter a identidade dos seus irmãos em segredo. Sua prioridade nunca mudaram. Enzi odiava o qual racional era a escolha de Najak. Acho que você quer dizer negligência e não interferência. Você sabia que aconteceria com Khan e ainda foi embora de propósito. Isso é problema? Você de todas as pessoas odeia se misturar em assuntos humanos. Do que se está reclamando? Você está certo. Eu odeio isso, disse Enzi com sua voz se arrastando. Ele parecia perdido em pensamento. Mas eu odeio ainda mais esse sentimento estranho e ambíguo. Ele finalmente respondeu. O olhar nos olhos de Khan disse a Enzi com certeza de que ele sabia que estava sendo seguido. Mas Enzi não viu medo ou conflito em seus olhos. Os humanos haviam entrado na floresta que não deveriam. Então havia apenas duas opções. Ele poderia se deixar espancar e sair da floresta sozinho, ou poderia finalmente revidar. O que Khan escolheria? Enzi se perguntou sobre isso, mas não tinha ideia do que Khan queria. Ele queria salvar os humanos ou não queria que eles se dessem bem? Enzi estava perdido em algum tempo, sem saber para onde seu próprio coração estava indo. Ele não conseguiu decidir sobre nada. Ele se abalou com o sentimento e voltou a seu eu normal. Os olhos de Najak se estreitaram para ele. O que está fazendo? Verificando. O quê? Nós definimos a isca, então sabemos que devemos verificar, para ver se ele pegou ou não. Era isso. Ele esperava que esse sentimento estranho diminuísse se descobrisse o que Khan decidiu. Ele viu o pôr do sol passando pelo vidro quebrado do lado da fábrica. O sol já estava caindo, e à distância ele podia ver a floresta lilás já havia se tornado escura.
Jack simplesmente assistiu enquanto Enzi desapareceu silenciosamente na escuridão. Ele não chamou por ele. Quando Enzi chegou à floresta de animais, ele viu Khan inclinado no chão. Parecia que ele estava encostado em uma árvore, mas Khan logo se levantou e se limpou. Espere, para onde ele está indo? Enzi agarrou o cotovelo de Khan. Ei, para onde você vai? Khan olhou silenciosamente para Enzi, nada surpreso por ele ter aparecido do nada. A floresta. Respondeu Khan. Eu sei disso. Você não saiu sozinho? Enzi perguntou. Khan permaneceu quieto, sem palavra. Então a expressão de careta de Enzi gradualmente se amoleceu à medida que ele entendia o que havia acontecido. Khan não precisava explicar. Você o deixou lá, mas agora quer voltar? Por quê? Houve um leve toque de desprezo na voz de Enzi. A julgar pelo estado de Khan, ele sabia que Khan havia deixado Theo e sua equipe na floresta. Mas Enzi não conseguia entender por que Khan voltaria. Khan lentamente levantou a cabeça e olhou Enzi nos olhos. Os olhos de Khan estavam ressentimento e culpa. Por quê? Apenas deixe-os lá. O comportamento de Khan frustrou Enzi. Isso era algo que ele nunca faria. Eu preciso ir buscá-lo. Eu já estava olhando para a floresta escura. Ele deveria tê-lo deixado lá em primeiro lugar. Por que ele estava voltando? Você se sente culpado por abandoná-los? É verdade, eu simplesmente os abandonei. Você não fez! Eles escolheram segui-lo. Mesmo assim eu sabia. Eu sabia que ele não seria capaz de sair sem mim. Disse Khan seriamente. A honestidade de Khan frustrou Enzi ainda mais. Ele não conseguia decidir se Khan estava arrependido ou se era simplesmente tolo. Eles queriam atormentá-lo. Hoje eles te seguiram para fazer algo com você. Eu sei que você sabe disso. Eu sei. E agora você vai salvá-los? Ele perguntou a Khan, enfatizando cada palavra. Sua previsão sobre Khan estava muito longe. Não estava nem remotamente perto. Enzi queria arrancar a máscara de Khan. Ele queria arrancar o Khan que aguentou tudo e ver o que realmente estava por baixo. Ele queria vê-lo ficar com raiva, vê-lo se tornar egoísta e ganancioso como qualquer outro ser humano. Enzi estava completamente errado sobre Khan, e ele riu em descrença. Pare de ser um hipócrita, é nojento. Seja mais honesto consigo mesmo, Enzi. O quê? Khan balançou a mão de Enzi e pisou em sua direção. Você estava pensando em me testar no começo. Khan sabia. Ele sabia porque os irmãos o deixaram sozinho na floresta. Khan balançou a cabeça por um momento. Eu admito. Eu odeio o humano tanto quanto você. E ele realmente odiava. Ele o desprezava. Ele se lembrou dos rostos humanos que o visitaram e atormentaram em seu sonho. Eles eram impossíveis de esquecer. Ele se lembrou do cheiro do galpão de armazenamento e da expressão em seu rosto enquanto eles riam da sua dor. Ele não tinha esquecido nada. Mas foram humanos como eu que me salvaram. Humanos como você? Isso é ridículo! O tom de zombaria de Enzi não incomodou Khan. Khan odiava tanto as pessoas. E ele odiava a lembrança do seu passado doloroso e de todas as mentiras e hipocrisia, assim como Enzi havia mencionado. Mas foram os humanos que o salvaram. E embora ele deixar até os outros morrerem, quando Khan soube que ele era o único que poderia salvá-lo, seria como jogar fora a bondade de Joanna e Simão lhe mostraram. Khan se virou e voltou para a floresta escura. Não posso ser seletivo quando se trata de proteger as pessoas, Enzi. Esse é meu destino. Assim como os humanos que o prejudicaram foram aleatórios, aqueles que salvaram e os criaram e lhe deram amor incondicional também vieram a ele arbitrariamente. Joana e Simão vieram até ele por acaso, pelo destino, e estava além da sua vontade de rejeitá-lo ou negá-lo. Por que você não é mais honesto consigo mesmo, Khan? Enzi disse, jogando a sua própria palavra de Khan de volta para ele. Você planejou levá-lo para fora da floresta o tempo todo, mas você saiu sozinho porque queria puni-los. Puni-los? Punir? O que isso significa? Eu sou capaz de punir os outros? Enquanto ele lidava com esse pensamento, os lábios de Enzi se aproximaram do ouvido de Khan e sua voz se rompeu em Khan como uma lâmina de barbear. Quanto mais tempo eles ficarem lá, entre o caminho longo e o terreno que muda, e as muitas moitas e arbustos batendo em seus corpos, mais e mais eles vão se desesperar, sozinhos, sem ninguém procurando por eles. A boca de Khan parecia seca, como se estivesse cheia de areia. É verdade. Algo dentro de mim está podre. Seria aterrorizante. Eles começaram a pensar que pode nunca mais sair e que morrerão lá. Continuou ele. Mas Khan não acreditou. Ele não queria.
Eu nunca pensei assim. Você simplesmente esperou por esse momento, não foi, Khan? Disse Enzo.